Olá, Alessandra, boa noite, tudo bem? Início de noite. Vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje, né? O primeiro encontro da disciplina nossa de literatura, do modernismo ao pós-moderno, né? Eu estou de volta com vocês aí nesse semestre e será um prazer, né, acompanhá-los aí em mais uma etapa aí da formação de vocês. É muito bacana ainda continuar, né, com o que a gente já estava fazendo com a questão da literatura e dar prosseguimento. Nesse módulo agora a gente vai fazer um aprofundamento no que a gente viu aí nas aulas anteriores, né, dentro do contexto, né, que foi redimensionado aí para vocês durante o semestre passado. Bom, o que temos aí de novidade para esse semestre, né? Primeiro, a questão da gravação, que foi um pedido de vocês durante o semestre passado, né? Uma vez que o Google aí, ele havia colocado aí a questão da gravação de forma paga, né? Então, não havia condição do professor fazer o pagamento dessas aulas, estava em torno ali de $30, estava em torno de R$ 150, enfim, então era inviável a gravação. E ficaria sem fazer também esse semestre se não fosse, na realidade, aí, o próprio Google em baixar o preço, né? Hoje está em torno de R$ 30. Então, fazer o pagamento de R$ 30 é diferente de fazer aí o pagamento de 150, né? Então, ficou viável fazer a gravação das aulas por conta aí da baixa de preço do próprio Google, né? Então, quando eu vi que estava de R$ 30, eu assumi o compromisso de fazer a assinatura enquanto esse valor permitisse, né, ficasse aí vigente. Então, enquanto o valor for de R$ 30 para poder manter as aulas gravadas, então, assim, a gente vai permanecer. Se subir, aí já começa a ficar inviável de novo, e aí a gente não vamos conseguir gravar, né? Mas por esse valor está tranquilo, né? Não temos problema, então teremos aí condição de fazer gravação. Contudo, nós temos 50 minutos, então, pontualmente, as aulas vão iniciar às 18h50 e finaliza às 18 horas e finaliza às 18h50, pelo menos o processo de gravação, né? Se a gente der conta de fazer tudo antes, então finalizamos aí. Outra situação aí foi que eu já deixei gravado para vocês também aí a aula inaugural, né, que foi ali os tópicos, né, os pontos principais que eu já coloquei para vocês ali para a gente poder iniciar o curso muito bem, né, assim como foi o primeiro semestre, né, para que vocês associem tudo ali, acompanhem o professor, né, naquilo que é programado diante ali da disciplina, né, diante daquilo que é proposto dentro da ementa, né. Então, ficou tranquilo com relação a isso. O que vai mudar, né, para os demais que aqui não estão, com relação à abertura ali de atividades que são programadas. Infelizmente, isso não vai acontecer. No semestre passado, foram 2 vezes que foi solicitado, né, para que eu reabrisse a atividade, mas eu já deixei aberto isso aí, colocado na aula inaugural, e estou repetindo na nossa primeira aula virtual, de que todas as atividades, pessoal, têm que ser cumpridas no prazo estabelecido. Primeiro, porque esse encontro nosso, essa disciplina nossa, ela finda no mês de dezembro. Então, no mês de dezembro, imediatamente, quando os tutores de vocês, presenciais, colocarem o gabarito das avaliações, em 48 horas eu já estou fechando o diário para poder entrar em recesso. Então, eu não ficarei esperando alunos ou outras situações, uma vez que a gente já tem prazo. Então, o que eu solicito? Cumpra o prazo da plataforma, que, por mim, não haverá reabertura em hipótese alguma. Né? A gente tem os processos de recuperação que são de final de semestre e também não justifica. As atividades ficam abertas em torno de 15 dias. Né? Quem deu conta de fazer é porque está atento à plataforma, é porque tem compromisso com as situações. 15 dias não justifica nenhuma falha. Aí eu deixei para fazer no último dia, fiquei sem internet. Fizesse antes, fizesse na primeira semana, né? As aulas já estão todas gravadas, o material já está na biblioteca. Dessa vez eu coloquei um material único, onde que eu fiz a divisão, bem bacana, bem tranquilo, porque essa disciplina não é uma disciplina tão pesada quanto a outra,
né? A gente vai falar muito de história, é um período do Brasil da qual entra o modernismo aí, mas é um período que a gente já conhece até das nossas aulas de história. Então, não há o que questionar com relação à dificuldade ou com relação a qualquer outra situação. São questões do dia a dia da gente, né? Então, assim que finalizar o processo de avaliação, em 48 horas a nota já vai estar disponível. Por conta dos recessos, eu não vou ficar reabrindo para não ter problema aí de no findar o ano, né, o ano escolar de vocês e também o meu, e aquelas situações assim. Por conta aí dos nossos 50 minutos só, que a gente tem de gravação agora, pelo valor de R$ 30, eu irei explicar os tópicos a qual a gente está em evidência, né, dentro aí da semana de estudos, e quando vocês tiverem alguma dificuldade, basta vocês deixarem lá na plataforma o questionamento, professor, com relação a isso, aquilo que você explicou na aula, ou com relação à videoaula, me reexplique isso daí, como que é isso e tal, eu vou deixar para vocês as informações, porque senão, corta aqui a gravação da aula, e a aula não finda, a aula não fecha, né? Isso para mim não é interessante. Como eu já coloquei para vocês no semestre passado, como essas aulas vão para link de YouTube, eu tenho que preservar ali toda uma estrutura, né, para que depois essas aulas sejam vistas ali por outras pessoas. Então, assim sendo, basta vocês irem lá no chat, ou mesmo no meu WhatsApp, vocês têm um número, né, para a gente poder trocar uma ideia sobre o assunto. Não tem nenhum problema, né? Mas eu não posso estar parando a aula o tempo inteiro, ou redimensionando esse processo todo ali por um assunto que não convém ao que a gente está falando, por exemplo, para que não haja ali depois um espalhamento desses vídeos aí a nível nacional e eu perco ali, ou seja, chamada a atenção de algum dos meus coordenadores, não só do IFTM, pela qualidade daquilo que eu falo, né, ou daquilo que eu propago também, porque tem um peso muito grande aí na formação da gente. Então, sendo isso aí as nossas primeiras ações, eu preciso falar com vocês também, antes da gente entrar, enfim, aí no tema principal nosso, sobre o encontro presencial de vocês, né? Então, é de costume do IFTM que vocês tenham esse encontro aí, onde vocês façam um trabalho, né, aí avaliativo, e ele está previsto já aí também no material de vocês, para acontecer aí no dia 22/10, eu acredito que seja isso, não lembro direito, mas eu creio que sim, né, está ali para vocês poderem realizar essa atividade. O que será isso daí? Como é que vai funcionar esse encontro aí presencial de vocês, né? A gente vai fazer uma atividade, vai ser um mini seminário, né? Uma vez que vocês estão graduando aí para serem professores ou para ministrar, ou alguns já são, né? Para poder ministrar aí a questão da literatura. Então, nós vamos fazer aí um mini seminário com o tema Caminhos Didáticos da Literatura, né? Que seria ali a criação de material didático. A princípio, quando se fala desse nome, desse jeito aí, alguns podem imaginar que seja assim, nós vamos criar material, nós vamos fazer aí algumas situações. Não, não é isso. São coisas bem simples, bem tranquilas, e que estão ali associadas né, ao que a gente está construindo aí ao redor das nossas aulas, ao redor dos nossos encontros, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema aí do encontro, que é Caminhos Didáticos da Literatura, a criação desse material. Como é que será? As turmas serão divididas aí em 4 equipes, né? Vocês formarão ali 4 equipes, e essas equipes deverão ter número de acadêmicos iguais. Então, por exemplo, vai ter uma equipe com 5, outra equipe com 5, uma equipe com 5. Se a próxima não tem 5, ela vai ter que ser de 4, né? Mas não pode ter essa dilatação de membros para não perder a qualidade aí dessas situações. Então, ao definir, né, aí quem são os membros da equipe, possivelmente vocês já têm equipes até pré-formadas sobre isso, então é de acordo com o número de acadêmicos que se tem ali na turma. Então, se uma turma tem 20 acadêmicos, divide 20 por 4. Se uma equipe tem 25 acadêmicos, divide 25 por 4. E aí vai dando ali o número exato para montar aí as 4 equipes que vocês têm que fazer. Como que a gente vai fazer? Professor, eu Pois cheguei não. agora, desculpa aí, esses grupos é para o encontro? É o que é? Isso, é do encontro presencial.
Ah, tá, obrigado. Disponha. Então, assim, quando vocês dividirem as equipes de vocês do encontro presencial, o tutor fará o sorteio aí, ou a organização junto com vocês. O importante é que aconteça, né? Como que vocês vão se organizar junto com o tutor, aí vocês podem resolver da melhor maneira, que seja para você, para vocês, né? E que seja para eles aí também. Como que será? Uma equipe fará, né, a apresentação aí da primeira fase do modernismo, outra equipe fará a apresentação aí da segunda fase do modernismo, outra equipe fará aí a terceira fase do modernismo, e a última equipe fará a apresentação aí do pós-moderno, né, que seria aí o pós-modernismo. Agora, é muito importante frisar isso com vocês, porque eu sei, eu já fui estudante, já conheço a vida acadêmica de todo mundo, é com relação à participação na hora da apresentação dos colegas. A primeira equipe apresentou, ela não está dispensada, né? E isso eu deixei muito bem claro para os tutores. A primeira equipe só está dispensada quando a quarta equipe findar a sua apresentação. Porque senão a quarta equipe vai chegar e não vai ter ninguém para quem apresentar. Então a avaliação começa na apresentação da primeira equipe e a avaliação ela termina na apresentação da quarta equipe. Cada uma dessas equipes terão ali o tempo máximo e o tempo mínimo de apresentação. O tempo mínimo é de 30 minutos, então nenhuma equipe pode apresentar menos que 30 minutos. Também nenhuma equipe poderá passar o valor aí de uma aula normal, que é em torno de 50 minutos. Então, vocês precisam organizar essas apresentações aí dentro desse tempo. Alex, como é que será essas apresentações? Como é que vai decorrer essas apresentações? Vocês vão criar uma aula normal. Vocês podem pegar slide, falar sobre aquele assunto, apresentar um vídeo curto, também comentar com os colegas aquele assunto. Vocês podem fazer um exercício com eles sobre essa atividade. Lógico, a equipe que quiser fazer uma atividade, que seja uma atividade programada, como essa que a gente está colocando, logo após vocês fazem a correção dessa atividade. Qual é o intuito desse programa aí de atividades, desse mini seminário que vocês vão fazer? É fazer com que cada membro da equipe, é fazer com que cada equipe se organize ali a apresentar parte, né, desse período que a gente fez do estudo da literatura para os colegas. Então, vocês vão aprender com os colegas, né? Os colegas vão aprender com vocês vão fazer essa diversidade de atividades aí para com tudo. Alex, mas no mês de outubro, a gente ainda não viu o módulo 2 e o módulo 3. Todo o material está na biblioteca. Vocês podem pegar o material da biblioteca. Vocês vão organizar o trabalho de vocês em cima dessas situações. Mesmo porque, ao apresentar isso daí para os colegas de vocês, da forma como vocês forem apresentar, nós ainda teremos um período à frente, que é o período final de outubro e o período de novembro, onde que a gente vai condensar ainda mais esses estudos aí de temas que são temas extremamente normais, né, como eu já citei para vocês aí, do dia a dia, né, falar sobre isso daí é uma situação muito tranquila, tá bom? Então, essas informações eu estou acrescentando no nosso primeiro encontro, mas ela também já está colocada lá, né, na aula de apresentação, bem como a orientação de que não terá reabertura de nenhuma atividade, né, pelas razões que eu já coloquei aqui hoje, né? Lá também eu explico para vocês que a gravação no Meet só está sendo feita, né, por conta do valor do Google, que está baixo, né? Se o valor aumentar, infelizmente, não teremos condição novamente, mas em R$ 30, sim, não teremos problema, né? E, enfim, a Alessandra aqui pergunta se no encontro presencial será só a apresentação, o trabalho tem que estar pronto já no dia 22, sim, vai ser só a apresentação, vocês estão indo para poder apresentar o tema de vocês, né, para as outras equipes, vai começar e vai terminar todo mundo no mesmo horário. Primeira equipe apresentou entre 30 e 50 minutos, segunda equipe apresentou entre 30 e 50 minutos, até findar a quarta equipe, e assim acabou o encontro de vocês. Porém, a primeira equipe não pode sair enquanto a quarta não apresenta, e sucessivamente aí, né, os tutores já estão orientados quanto a isso. Gente, a nota de vocês ela é baseada em qualidade daquilo que vocês vão apresentar. Então, quanto melhor vocês falarem do tema, quanto melhor vocês distribuírem material didático para que as pessoas entendam aquilo que vocês estão falando, melhor será a nota de vocês para com o trabalho. Então, é importantíssimo, é um meio até didático,
de vocês consolidarem o que é ensinar literatura, né, e quais são os meios aí que a gente pode fazer para poder ensinar literatura para outras pessoas. Haverá erros? Claro, vocês estão aprendendo, né, alguns de vocês nunca estiveram dentro de uma sala de aula. Não se preocupe com isso. Vocês são colegas, vocês estão ali para poder se ajudar. Não é sobre isso, não é um ato punitório, muito pelo contrário, educação não é isso, mas é importante que vocês primem aí pela qualidade do trabalho de vocês. Aí, dando continuidade, até pelo tempo, para que a gente não perca muito, as aulas nossas, elas estão aí divididas em diversos tópicos, né? Vocês podem ter percebido aí que, diferente do semestre passado, no semestre passado eu gravei 3 videoaulas para o módulo 1, depois eu fui lá e gravei mais 3 videoaulas para o módulo 2, depois eu fui gravando mais 3, 4 para os outros módulos. Só que eu não sabia que haveria esses encontros presenciais, virtuais, melhor dizendo, semanal, e que ele tomaria ali esse processo de gravação ou outra situação. Então, como eu já tinha feito a compra aí da plataforma Google novamente para poder gravar, o que eu fiz? Eu fiz uma videoaula muito maior. Então, nós temos uma aula aí em torno de 1 hora do tema principal. Dentro do tema principal, eu dou retoques dos temas secundários, né? E aí, dentro desses temas secundários, por que eles são retoques? Porque como a gente está gravando, eu vou falar dos temas secundários no nosso encontro. No nosso encontro semanal, ele sempre vai ter um tema secundário. Então, a gravação do tema secundário é que vai estar na plataforma de vocês, também para poder auxiliá-los aí no processo de aprendizagem, né? Então, é só para deixar bem claro isso, né, para que vocês entendam aí que não há necessidade de eu gravar 4 aulas no módulo 1, sendo que eu estou com vocês uma vez por semana, então não teremos assunto para poder falar. Então, a aula vai ficar gravada e vocês vão dando sequência nesses tópicos aí. Bom, falando aí, inclusive, sobre isso daí, o nosso primeiro módulo, né, ele é focado, ele tem uma ênfase aí na questão da literatura brasileira e os movimentos sociais após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque abrange o período a qual a gente está atrelado dentro dessa disciplina, né? Quando a gente vai falar aí do modernismo e do pós-modernismo, nós estamos falando de um contexto histórico que está completamente atrelado a esses processos dentro desse período, dentro desse exato período. Nós estamos falando da ditadura, nós estamos falando da situação do Brasil no pós-guerra, nós estamos falando da mudança dos padrões culturais que existiram ali a partir dos anos de 1960. Então, o que eu fiz no primeiro módulo nosso? Eu falei abertamente, né, sobre a literatura brasileira e sobre os movimentos sociais após a Segunda Guerra. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou conversar com vocês, nós vamos dialogar sobre essa questão desses movimentos, quais foram as consequências, né, até que se chegue ali no modernismo, né, de uma maneira mais condensada. E aí a gente vai, na próxima semana, também atrelando isso daí, organizando isso daí de uma maneira mais para a gente poder fechar aí todos esses componentes. Nosso encontro, então, começa pontualmente às 18 horas, salvo aí alguma situação que possa ocorrer, e aí vocês me aguardem, mas está programado para as 18 horas, nós temos hoje o nosso primeiro encontro dia 5/10, depois teremos aí, dia 12/10 é feriado, então não temos encontro, dia 19/10 voltamos aí com outro encontro, onde vai falar da literatura contemporânea brasileira e do modernismo da diversidade cultural. Mas não é tema de agora, então não precisamos atrelar. Então, quarta-feira não temos encontro, porque é feriado nacional. Bom, gente, entrando aí, então, dentro aí desses primeiros temas da qual a gente já está aí explicitado para vocês, né? É importante que a gente entenda que a gente vai ter uma experiência aqui agora nesse ramo da literatura, que é um misto mesmo, e eu coloquei isso na aula para vocês gravada, de ficção e de realidade. Né? A gente vai conversar muito sobre essa questão da literatura e da história, né? São as situações que tecem as duas figurações ali, né, dentro da saga da humanidade, dentro dos processos conteudistas que a gente tem para poder reorganizar isso daqui. O que eu preciso que vocês entendam aqui hoje,
para poder irem para as videoaulas, para as atividades ou para as leituras de vocês no material que está na biblioteca. Compreenda que no Brasil, primeiramente, aí, o modernismo, ele gerou ali grandes nomes da literatura, né? Tanto ali na questão da produção em verso, quanto na produção em prosa, né? Já que ali nos primeiros anos, né, do seu estabelecimento aí, muitas vozes significativas se fizeram ouvir. Quando eu falo isso aí, eu estou citando já primeiros nomes que vocês têm que gravar na mente de vocês, que Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo e diversos outros aí que a gente vai vendo nas nossas videoaulas e também vamos construindo aí a partir das nossas leituras, né? Então, conforme esse movimento ele foi se firmando aí, muitas obras, né, vieram ali ao público e foi tornando muito aparente, né? Então, teve ali uns rumos e umas tendências estéticas ali do modernismo que foram assumindo ali dentro do nosso Brasil. Então, ali a gente tem Macunaíma, a gente tem o Pau-Brasil de Oswald de Andrade, né? Então, ali, o modernismo brasileiro, ele deixa claro que, nesse período aí, que ele não seria, e aí eu volto lá na nossa aula que a gente teve nos princípios, né? Ele não seria ali uma cópia de padrões artísticos que estão vindo ali da Europa, né? Mas que a partir desses momentos aí, desses mesmos padrões, ele construiria ali um modelo literário que seria próprio, queria revelar ali expressões artísticas de um nível muito alto, né, que era extraído ali da nossa própria cultura nacional. Então, isso é que é muito importante. É a nossa cultura sendo colocada em evidência. Eu lembro que na disciplina passada, a gente tinha que falar de Portugal, a gente tinha que falar da França, a gente tinha que falar ali enfim, de onde se teve influência para poder trazer as características nossas da literatura brasileira. Aqui a gente também tem, mas é muito menos, né? A gente tem uma riqueza ali agora, né, de autores que se juntaram ali depois a Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, enfim, de uma valorização temática regional tão grande, né, de um nível ali tão exagerado para o período, que vai aparecendo N nomes ali e que a gente precisa compreendê-los, né? Agora, esses talentos ali tão marcantes, né, que eu começo a citar para vocês, eles se perpetuam ali na mente da gente, né, de tal modo que até nos dias de hoje, quando vai surgir ali essa questão, né, quem são os grandes autores da atualidade? Quando a gente pergunta isso literalmente, ainda aparece eles como respostas, né? Por quê? Porque eles fizeram parte ali de um processo muito grande, né, lá nos anos de 1960, e eles ainda continuaram ali em uma evidência muito grande, em uma tendência muito grande. Quem não conhece Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, é impossível, né? Então a gente vê a influência do que é a organização desse período histórico para a gente, a organização de todo esse processo aí dentro da literatura que traz consequência até para agora, né? Ainda, né? Passará-se muitos anos e a gente ainda vai falar muito deles. Bom, como é que seria aí a situação mundial no pós-guerra, né? Uma vez que eu falo com vocês que a gente precisa entender aí esse contexto histórico, essa situação como um todo, para poder compreender mesmo essa análise, né, que a gente vai fazer aí desses períodos como um todo. Bom, primeiro, né, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aí, o fim da Segunda Guerra, ela trouxe ali um extremo prejuízo, primeiro ao continente europeu, né, sendo ali por quê? Porque foi o maior palco dos conflitos que aconteceram. Então, o velho mundo, ele fez parte ali de números inimagináveis para aquele período. Né? O conflito ali, ele contabilizou um gasto bilionário, indescritível até, não dá para falar com vocês. O tanto que se fabricou de aviões, né, de equipamentos navais daquele período ali, é incontável, não dá para colocar em números, né? Milhões de vidas ali foram ceifadas dentro daquele período, né? E sabemos nos estudos nossos de história que, em sua grande maioria, foram pessoas inocentes. Agora, por outro lado ali, existiram aquelas nações
que viram aí no sangramento, né, naquela guerra toda, naquele conflito todo, uma grande oportunidade ali de um ganho econômico, né? Nós estamos falando aí do Canadá, por exemplo, né, que fabricaram milhões de aviões, eles foram, naquele período ali, né, quem mais fabricou avião, quem mais fabricou navio. Então, em um curto espaço de tempo, ele ampliou ali a sua indústria de uma maneira muito grande. Da mesma forma, os Estados Unidos, que dobrou ali, né, as suas indústrias também após esse período de guerra. Quando a gente vai falar das conferências que existiram em 1945, da União Soviética, que defendiam ali, né, toda aquela autonomia daquele processo de organização política, né, dentro da Europa Central, a questão dos líderes ocidentais também, que eles eram ali contraditórios à intervenção da soviética, quem estudou um pouquinho de história lembra disso daí, daquela região ali da África, Mediterrâneo e tudo, né? Então, é muito complexo falar do mundo após essa Segunda Guerra. Por quê? Porque teve percas irreparáveis, mas houve ganhos ali também por outras partes, né? Que também foram construídas a partir desses princípios, né? Então, teve-se muito acordo após aquilo, teve uma reorganização do mundo também após essa situação, né? E é bem claro, eu sintonizo isso também com vocês dentro da sala, dentro ali da aula de vocês, dentro do contexto de vocês, para que vocês entendam, né, a importância que é esse período ali dentro da padronização, dentro da construção ali da história. Quando eu vou falar com vocês mesmo do processo da Segunda Guerra Mundial, que ele vai ali de 39 até 45, a gente entende aqui, obviamente, que ele marcou uma relação muito forte, né, entre as sociedades ali a nível mundial, né, que foi essa divisão do mundo ali em dois blocos, mas também e dois blocos são blocos estratégicos, né, onde que de um lado ali a gente tinha o bloco do comunista, né, que era ali organizado pela extinta União Soviética, né, que tinha ali aqueles países que são situados ali no leste da Europa, e do outro lado ali o bloco capitalista, né, que tinha ali os Estados Unidos como símbolo maior dessa divisão, né? Lembra que agora da questão do Muro de Berlim, né, que fazia essa divisão, essa polarização ideológica ali do mundo, né, criando aí essa imagem aí de cada um vai para o seu lado, né, e enfim aí. Então, o indivíduo, por exemplo, né, não existia o meio termo. O indivíduo que ele era de direita, né, ele tinha essa ideologia ali pelas práticas capitalistas, ou então ele era de esquerda, que seguiria ali as ideias comunistas ali dentro desses embates que existiram dentro daquele período, né. Agora, essa situação ideológica aí fez surgir, dentro desse período de guerra aí, essa questão da Guerra Fria, que foi um conflito aí que vigorou, né, dentro aí dos planos, das ideias, né, e não só concretizando esse confronto armado que existiu entre as nações, que vão liderando esses blocos em si, mas, enfim, agora, nos países de terceiro mundo, tanto das Américas, como na questão da África, na Ásia, enfim, muitos conflitos bélicos mesmo passaram a ter um lugar, né, a fazer parte também do dia a dia deles, né? Na realidade, se a princípio, né, a motivação não era exatamente ali de uma ideologia de esquerda ou de direita, a divisão do mundo, né, entre capitalismo e socialismo, ela acabou contribuindo aí para essa disseminação ali de lutas armadas por questões ideológicas, né? Por quê? Porque tanto os Estados Unidos, tanto quanto a União Soviética, elas procuravam impor, né, o seu ideal político, né, e forneciam armas mesmo de guerra ali para poder combater os outros grupos. Então, muitos territórios africanos, né, já eram ali palco de guerras coloniais mesmo ali de território, né? Enfim, então buscava ali uma independência com relação às nações que estavam dominando eles ali para poder ter essa liberdade, mesmo que seja uma liberdade ali polarizada, né? Quando a gente fala sobre isso, nós estamos rodeando ali o mundo para chegar no Brasil. Mas quando eu falo, por exemplo, a questão, por exemplo, da América Latina, né, um conflito político ideológico que a gente conhece dentro da América Latina é a Revolução Cubana, e que tem, sim, né, laços muito fortes no redor do mundo, né? Quem é que não sabe quem foi Fidel Castro, né? Que assumiu o poder lá em 1959, né? Então gerou ali uma crise econômica entre os Estados Unidos e Cuba, né? Que até hoje não se tem uma resolução sobre isso, né? Por quê?
porque Cuba passou a receber dentro desse período aí, apoio financeiro da União Soviética, né, que era inimigo declarado dos Estados Unidos. Então, lá em 1960 e 1970, nesse período, nós estamos muito próximos, né? Os países latino-americanos aí, eles se tornam cenário mesmo aí de confronto entre grupos de esquerda, entre grupos de direitas. Então, as desigualdades sociais já nessa parte do mundo, né, dessa região aí, elas foram pensadas a partir aí de um posicionamento que seria um posicionamento extremamente ideológico, né, completamente fora aí do que a gente vê. Bom, mas falando aqui do Brasil, um pouquinho do Brasil, né, o que a gente tem? Com o fim aí do Estado Novo, teve início aqui o período que a gente chama de período democrático no Brasil. Né, o contexto brasileiro, no fim da Segunda Guerra, na metade ali do século XX, né, o Brasil ele passava ali por um rápido crescimento urbano, um rápido crescimento industrial, né, então difundiam-se ali os meios de comunicação de massa, né, destaca ali, quando a gente fala do meio de comunicação de massa nesse período, a gente dá ali ênfase à questão do rádio, né, e era cada vez mais as pessoas adotavam ali o estilo de vida que era o estilo de vida dos Estados Unidos, né, que estabelecia ali novos padrões de comportamento, novos padrões de consumo que existiam. Então, o país havia participado ativamente ali no combate, né, o Brasil, das forças nacionalistas, né, na Europa. Então, com o fim da guerra, com a vitória ali dos aliados, né, o regime ditatorial do Estado Novo, ele entrou em um impasse e tornou ali algo insustentável. Então, a redemocratização aqui no Brasil, ela aconteceu nesse período que compreendeu aí entre 1945 e 1964. Né? Esse período ali ele foi marcado por grandes mudanças aqui. Então, nessa fase aí, o Brasil ele foi governado por Gaspar Dutra, né? Getúlio Vargas, João Café Filho, né? JK, João Goulart. Então, a redemocratização do Brasil ela aconteceu em dois processos aí de uma transição política que colocou fim aí, claro, aos regimes ditatoriais, né, aí também. Então, o que a gente entende sobre isso? Que na primeira redemocratização do Brasil, que aconteceu em 1945, e marcou ali o fim do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, então isso foi o ponto principal, mas essa mudança ela só ocorreu depois de 8 anos de um governo que era um governo ditador, né, que foi de 1937 a 1945. Nesse período aí, houve um golpe militar que foi comandado ali por Getúlio para poder controlar o poder no país. E olha que a partir de agora a gente começa a entrar no processo literário, porque quem sabe o que foi o golpe militar e sabe o que foi a censura, sabe o quanto que a arte, sabe que o quanto a literatura sofreu com isso ali em diversos aspectos, né? Mas isso foi a primeira. Agora, o segundo processo de redemocratização, ele vai acontecer ali em 1985. Então, nós já passamos até o período nosso ali de se falar algo muito aí, concreto dessa aula, né? Mas em 1985 aconteceu aí esse segundo processo de redemocratização, quando o regime militar ele chegou ao fim, depois aí de mais de 21 anos, para ser exato, de ditadura, né? Então, as primeiras contestações ali ao Estado Novo, elas só apareceram em 1943, quando um grupo de advogados mineiros faz uma publicação que é chamado ali Manifesto dos Mineiros defendendo a redemocratização do país. Né? Mas o que fragilizaria, né, o governo de Getúlio Vargas ali seria o processo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes dessa contestação, a contestação foi em 1943, mas antes dessa contestação, em 1942, submarinos alemães, eles naufragaram navios brasileiros lá no meio do Oceano Atlântico, né? Então, a população, ela passou a pressionar o presidente a declarar guerra contra os alemães. Então, Getúlio Vargas, ele não tinha uma opção, ele precisou declarar que o país aí, ele era contrário ao governo de Adolf Hitler. Então, o problema é que isso daí minaria dentro do seu próprio governo. Getúlio Vargas, ele é um ditador, ele foi um ditador, né? Então, ele entraria na guerra para combater
exatamente aquilo que ele praticava, que era um regime de autoritarismo. Então, à medida que se tornava claro o fim da Segunda Guerra Mundial, o que foi acontecendo? Teve-se uma revolta contra ele. A rejeição sobre esse governo dele foi aumentando. Então, ele foi forçado ali a conceder a anistia para os presos políticos, né? Permitir ali a liberdade de uma organização partidária e convocar uma Assembleia Constituinte para marcar aí umas novas eleições dentro do nosso país. Agora, assim, embora tenha surgido ali, evidentemente, um movimento de apoio, né, a Getúlio Vargas, claro, a imagem dele já estava muito desgastada, né, e desgastada o suficiente ali, né, para que se tivesse ali o resultado da deposição dele no próprio ano de 1945, né? Então, o que aconteceu nesse período ali? Em 1945, as tropas militares ali, elas que compunham ali, né, na realidade, era a própria militar que era dele mesmo. Invadiu ali o palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, e forçaram que o presidente ele renunciasse aí, né? Então, tinha ali a queda do Estado Novo e chegava o fim ali naquele momento, o governo, né, que estava ali sobre o poder desde 1930. Então, é muito tempo para um Estado ali que é um Estado novo, né, que é um Estado que se constituía dentro dos padrões dentro daquele período. Aqui eu vejo nos slides de vocês que é o que aconteceu, que são as principais mudanças que se teve ali dentro desses períodos, né, dentro dessas construções aí. Como é que foi, né, esses anos de 1960 para frente aí, dentro da questão da cultura, que é onde a gente precisa chegar, né? Eu sei que alguns de vocês têm conhecimento sobre isso, mas outros talvez não. Mas os anos de 60, eles foram marcados aí por grandes transformações, mas transformações em diferentes meios. Mas no âmbito, por exemplo, da moda, do comportamento, da participação popular frente às questões sociais, até por essa questão que eu acabei de citar para vocês aí de Getúlio, né, do período de 45 da guerra, houve ali uma seção de questões sociais e de questões políticas, né? Então gerou ali uma nova casta dentro do Brasil. É uma nova capa que se cria a partir desse ano de 60, né? E ele foi caracterizado ali por uma, vou falar rebelia, mas por uma autenticidade de certos grupos que colocaram em evidência aquilo que a certo tempo eles não poderiam colocar, né, por causa do período ditatorial, né, por conta daquelas situações aí. Então, a década de 1900, os anos 60, né, a década de 60, ela tem início ali em 1º de janeiro de 1960 e ele termina em 31 de dezembro de 1969. Então, exatamente nesse período aí, aconteceu ali uma revolução do meio artístico, do meio cultural, né, que tem ali uma tolerância que tem respingo até na sociedade de hoje, né? Então, por exemplo, no campo da arte, né, tem ali o destaque, a questão do rock and roll, né, do que adquiriu ali muita popularidade, quando a gente lembra aí dos Rolling Stones, quando a gente lembra dos Beatles, né? Então, a música, ela passa a ser considerada um ato político e influenciava os jovens ali a questionar, a pensar, né, o que acontecia dentro da sociedade da qual estava inserido. Aqui no Brasil, os anos 60, eles foram marcados ainda pelo início dessa ditadura militar que eu falei com vocês, né, que tem início aí em abril de 64. Então, ainda aqui no nosso país, em 67, vai surgindo o que a gente chama de tropicalismo, vocês já devem ter visto falar sobre isso, que é um movimento que vai trazendo ali as inovações à sociedade brasileira, né, ao misturar essas diversas vertentes culturais que se associa dentro desse período, né? Então, essa vertente a qual eu digo, ela não atingiu somente essa questão da parte musical, mas ela também atinge a questão da pintura, a questão do cinema, a questão da poesia, né, que são os lados mais comuns da literatura. Agora, o grupo voltado ali à questão da crítica social, ele era composto nada mais, nada menos por Gilberto Gil, Tom Zé, Caetano Veloso, Os Mutantes, Gal Costa, Maria Bethânia, né? Então, dentro desse período de 1960, eu vou até baixar aqui o slide para que a gente veja, né?
eu estou redesenhando o nosso primeiro encontro, mas dentro aí dos anos de 60, que acontece aí o festival de Woodstock, né, que é um festival de música, né, onde encontro aí de grupos famosíssimos que reuniu aquela multidão de pessoas para poder cantar, para poder falar, né? Então, a expressão cultural, ela esteve ali voltada abertamente para essa situação. Agora, existe nesta fase também um período que é chamado aí do período aí da contracessora. A gente vai falar um pouquinho do movimento estudantil, claro, mas teve aí um período que é um período aí da contracultura, né? A contracultura, ela teve ali como objetivo instituir aí o padrão de comportamento para a população, né? Tanto ali nos Estados Unidos quanto na União Soviética, né? Então, nos Estados Unidos, o movimento ele estava se opondo ali ao padrão de vida, né? O que falava-se naquele período do American Way of Life, né? Que ligava ali o consumo à questão da felicidade, né? Então, relembre a situação dos Estados Unidos, e os americanos no American Way of Life, né, que achava que se gastasse, fizesse todos os seus prazeres, voltava-se a ele, né? Então, as famílias ali, elas se tornaram os pontos principais de todas as campanhas publicitárias, né, que ocorreu ali dentro daquele período, né, dentro daquela situação. Então, o estilo de vida americano, ele era muito parecido com o padrão socialista da União Soviética, né? Então, nesse modelo aí, a população ela estava ali nos mesmos níveis de oportunidades. Então, a junção desses dois tipos de cultura deu início ali ao que a gente chamou de contracultura, né? Então, o movimento ele começou logo após ali a Segunda Guerra Mundial, e ele foi marcado por N fatores. Primeiro, tenho certeza que vocês vão lembrar, os hippies, né, que é um movimento que vai surgindo aí durante a contracultura nos anos de 60 mesmo, né, porque eles valorizavam ali a questão da natureza, eles tinham um estilo de vida que era um estilo de vida comunitária, né, eram nômades e viviam ali do artesanato. O Black Power, que surge ali nos Estados Unidos como intuito de vangloriar, né, a questão do negro e também ali para poder criar instituições culturais e defender ali os direitos que são os direitos civis, né, pertencentes ali àquele período. Também o Gay Power, né, que é um movimento que é voltado ali para a comunidade LGBT, né, que segundo ali surgiu ali no final da década de 60 até os anos de 70, né, com o objetivo de defender aí os movimentos sociais dos grupos. Movimento estudantil, que é que eu coloco para vocês aqui agora, né, também, o movimento estudantil, ele pode ser, não vou falar que ele pode, não, ele né, uma das situações na qual a gente tem que ter ali uma visão muito bem associada sobre ele. Por quê? Porque ele interfere automaticamente de tudo aquilo que a gente propõe, né, para os nossos estudos. Talvez a luta que se teve ali dos movimentos estudantis é resultado do que a gente tem hoje, né? A história, na realidade, do movimento estudantil brasileiro tem início aí no período que é denominado como Brasil Colônia, né, que a gente até viu, já estudamos um pouquinho sobre isso, mas foi durante aí o movimento de libertação, no período aí da Inconfidência Mineira, né, ocorrido lá em 1788, que os primeiros estudantes, eles iniciaram ali em questões que são questões políticas, né? Então, no caso aí, as reivindicações eram contrárias ao uso os abusos dos impostos, né, que naquele período era chamado de derrama, né, que eram retidos ali pela corte de Portugal com relação às minas de ouro do Brasil. Então, quando a gente fala desse período aqui, e estamos falando de 1960, porém, o movimento estudantil, ele tem início muito lá bem atrás, né, já se teve uma revolta ali atrás, né, mas, enfim, né, tem um foco muito maior por conta desse período, por conta da libertação que a gente tem aí desse período, né? Então, foi durante ali os primeiros anos da ditadura militar, entre 64 e 84, que os movimentos formados ali aqui pelos estudantes, eles transformaram ali, né, em focos que são focos extremamente notáveis, né, de mobilização dentro da sociedade. Então, é uma força motriz destes agrupamentos ali, que vem do poder da mobilização, na direção ali de inúmeros e expressivos estudantes, né, que tornou ali
que buscou ali, né, em torno de todo aquele questionamento que eles fizeram, das causas que influenciavam ali a política nacional. Então, essas organizações, elas passaram a ser divididas ali em diretórios centrais estudantis, em centros acadêmicos, né? Então, eles foram criando agendas, foram se organizando. Então, eles vinham reivindicando e protestando ali em várias fases da política nacional, né? Então, esses movimentos, eles se tornaram ali extremamente influentes, tiveram uma força, que é uma força ativa dentro da sociedade brasileira, que resultou, né, desse fenômeno ali, números extraordinários, né, que representavam ali, que representavam ali todos os estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, né, uma marca ali de mais de 6 milhões de estudantes brigando por direito, questionando política, falando ali sobre essas situações. Quando a gente vai estudar os artigos sobre esse período, os especialistas, eles dizem para a gente, né, que o surgimento desses movimentos estudantis ali, ele ocorreu devido ali a um ambiente universitário, né, um ambiente universitário ali, que os jovens costumavam descobrir ideias novas e colocar essas ideias ali em discussões, né, para poder colher opiniões, para ver se batia algo com o outro. Então, além deles se reunirem ali em torno de uma vontade, que seria uma vontade extremamente comum, né, então, bacana, as ideias começaram a fluir, os jovens começaram a entender que o pensamento de um também era o pensamento de outro. Então, ao realizar esses encontros aí, que seriam festas, seriam comitês, né, as passeatas que eles faziam, né, e até nos corredores das próprias universidades, né, eles formavam ali essas aglomerações para poder debater o rumo que a nação ela iria tomar, né? Então seria aí uma ideologia, né? Seria a participação deles no movimento social. Então, como qualquer partido político dentro desse período aí, a União dos Estudantes, eles alinharam ali a bandeira, a situação de lutas sociais ali, e os membros acabam se identificando ali, as pessoas iriam entrando naquilo ali, à medida que eles se identificavam, né? Porque existiam ali muitas linhas ideológicas, né? Muita situação a qual eles estavam aparente ali para poder reivindicar. Eu lembro, dentro dos meus estudos, claro, para poder ministrar a disciplina para vocês, que uma das situações que os estudantes eles reivindicavam era que 10% do produto interno bruto fosse direcionado para investimento na educação pública. Então, essa briga ela já não vem de agora. Né? Essa situação cultural nossa com relação à situação da educação, olha de onde que vem. Né? Nesse período já se brigava por 10% do produto. Além disso, tinha ali um pressionamento para que o ensino superior privado ele passe ali por um processo de regulamentação, né, que se colocasse ali, como se colocasse ali, né, em contrariedade à questão aí da privatização do sistema educacional brasileiro. Então, já tinha uma briga ali, né, extremamente mais forte. Bom, tudo isso é de extrema influência do pré-modernismo, da nossa literatura, os movimentos culturais, a situação do Brasil dentro, antes, pós, né, e durante a guerra. Todos os governos ditatoriais que a gente tem sobre isso daí, eles têm um reflexo extremo sobre essa questão do modernismo no Brasil, né? Então, o modernismo no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, tem tendência de outros países? Tem. A gente tem uma estética que é uma estética europeia, né, por conta da percepção da arte do século XX. Então, tem umas correntes aí anticadêmicas, né, de uma produção artística que vem da Europa, que é engajado ali numa questão da consolidação ali de uma consciência que é criativa do Brasil. A gente vai ter traços europeus aqui, né? Mesmo porque tem aquela questão do exílio, a gente traz ideia de lá para cá, porém deixa ali uma autenticidade, que é o que a gente vai falar nos próximos encontros, que a gente vai tratar sobre isso. Eu vou apertar um pouquinho agora, porque a gente só tem 5 minutos de gravação, menos de 5 minutos. Então, precisamos entender, né, que isso não era uma cópia das escolas europeias, né, mas é uma forma de comprometimento que os artistas tiveram de trazer a arte por uma valorização nacional, né? Os artistas, os músicos, os escritores modernistas, eles revolucionaram aquilo que eles pretendiam, né, por questão de arte, até um certo momento aí.
Então, pontos principais sobre o modernismo brasileiro que nós vamos destacar nos próximos encontros. Surge na Europa, aí no início do século XX, reformulou os parâmetros da arte para poder adequar-se ao encontro histórico, teve aí nas vanguardas, melhor dizendo, artísticas aí, o auge da experimentação das formas e das técnicas, nós vamos saber o que é isso mais na frente. Inicia aqui no Brasil, na década de 1920, com a Semana da Arte Moderna, isso aí é ponto principal. Vocês podem perceber que em todos os exercícios de vocês, Semana da Arte Moderna é o ponto. Vocês podem ler tudo que vocês puderem ler sobre a Semana da Arte Moderna, que é isso que marca essa disciplina que está agora em vigor para vocês. Leiam tudo. A Semana da Arte Moderna, ela inicia nosso período do modernismo aqui no Brasil. Né? Então, possui 3 fases distintas, que é a que vocês vão apresentar no trabalho de vocês presencial, e abordou ali a construção, né, de uma identidade nacional no primeiro modernismo, apresentou ali no segundo modernismo uma prosa realista dos temas sociais, então foi crescendo vagarosamente, mas foi, abarcou ali uma prosa de aspecto extremamente reflexivo e existencial. 2 palavras também extremamente importantes para o período histórico do modernismo. Abarcou a prosa de aspecto reflexivo. As pessoas precisavam pensar, precisavam se organizar socialmente para poder existir dentro daquele período. Né? Então, além de uma poesia vanguardista ali, dentro daquele terceiro período que se colocava ali. Né? Então, os primeiros sinais que se esboçavam aqui dentro do nosso país seriam ali a questão da industrialização, lógico que em São Paulo, né, que seria o ápice, o ponto principal. A questão da política do café com leite também tem certa influência, né, dentro ali de São Paulo e Minas Gerais, dentro de cada interesse da federação, evidentemente, sobre isso daí também colocou aí todas essas situações aí também. Mas, além dessas características, tem alguns pontos que a gente tem que citar, vou citar aqui logo para vocês, né, que são características desse movimento modernista. Seria ali a experimentação das formas e das técnicas, a liberdade de criação, o frequente engajamento social, propondo aí uma reflexão sobre a vida humana e o progresso. Né, a gente está vindo ali de um período destruído, então engajava-se, fazia reflexões sobre o que vem pela frente, né, até para o indivíduo poder adaptar, né, principalmente aquele indivíduo que sofre nesse mundo, que acaba sendo modificado ali, né, que apresentava ali logo subsequente um desafio à integridade ali dos personagens dentro das suas obras ali também, né? Então, tem-se uma valorização do cotidiano enquanto material para a produção da arte. Então, olha aí, quando a gente fala que tem uma valorização do cotidiano, né, sobre a produção do material da arte, é porque a gente está valorizando o que é nosso. É porque, enfim, a gente passa a olhar para o nosso país com outros olhos e a gente cria agora dezenas de obras, né, os símbolos que representam aí essas diversas camadas da nossa realidade, né? Porém, todos esses aspectos também serão colocados por você, para vocês aí, aos poucos, no decorrer aí dos nossos encontros, viu? Pessoal, então, assim como eu disse para vocês, nós estamos nos segundos finais de gravação. Existindo alguma dúvida sobre aquilo que eu coloquei para vocês aqui no nosso primeiro encontro, pode me chamar no WhatsApp, pode colocar lá no chat nosso da plataforma, eu abro ela todos os dias para saber se tem alguém questionando ou perguntando alguma coisa. Né? Eu preciso findar agora a gravação por conta dos 50 minutos que eu consigo gravar para vocês. E, como eu já coloquei anteriormente também, para que se tenha qualidade nas gravações, eu preciso ministrar a aula. E aí vocês coloquem as perguntas ou no chat, ou no AVA, ou via WhatsApp, para que eu possa estar consolidando as situações com vocês. Ainda hoje essa aula estará disponível para vocês lá, para que vocês vejam o início dela, quem entrou depois, daquilo que eu já orientei sobre o trabalho presencial, sobre o funcionamento das aulas, sobre o tempo e qualquer outra situação da qual a gente tem. Vou lembrá-los que todos os encontros iniciarão pontualmente às 18 horas e findará por volta das 18h50, porque às 19h eu entro com outra turma. Sendo assim, grande abraço para todos, bons estudos, estou à disposição de vocês para qualquer eventualidade, e encontramos pós-feriado do dia 12, né, acho que é dia 17, que a gente tem o próximo encontro, para tratarmos aí de outros temas. Boa noite e bons estudos para todos.